Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos dar continuidade na nossa maratona de críticas das produções de A Era do Gelo. Eu já falei do primeiro filme da franquia e agora a gente vai para o segundo filme. Lembrando que antes do lançamento do novo filme da franquia no Disney Plus, A Era do Gelo, As Aventuras de Buck, eu pretendo fazer crítica de todos os filmes aqui, tá bom? Antes de mais nada, se você for novo por aqui, eu peço para você se inscrever nesse canal e deixar o like nesse vídeo que me ajuda pra caramba, tá? E agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. Ice Age, The Meltdown, ou A Era do Gelo 2, filme de 2006, dirigido por Carlos Saldanha. Para o elenco retornam John Leguizamo como Sid e também o Denis Leary e o Ray Romano como Diego e Manny. E são incluídos o Sean William Scott e o Josh Peck como Crash e Ed, além da Queen Latifah como Ellie. É incontestável que A Era do Gelo 2 é um gigantesco sucesso das animações, principalmente no ano em que foi lançado. Só para vocês terem noção, esse filme aqui recebeu um orçamento ligeiramente maior que o do primeiro filme, que custou 60 milhões de dólares, esse aqui chegou na casa dos 80 milhões no orçamento, e nas bilheterias arrecadou incríveis 660 milhões de dólares, se tornando a terceira maior bilheteria de 2006. Ficou atrás apenas de O Código da Vinci e do bilionário Piratas do Caribe 2, ou seja, é um incontestável sucesso. O filme superou, por exemplo, o vencedor do Oscar, Happy Feet, e o da Pixar, Carros, no mesmo ano, ou seja, muito dinheiro e muito sucesso fez A Era do Gelo 2, sem sombra de dúvidas, a maior animação de 2006. Porém, que ela é a maior animação de 2006, a que mais fez sucesso, é incontestável. Mas e a qualidade do filme? É tão boa assim? O filme é tão bom quanto o primeiro, por exemplo? Na minha opinião, infelizmente não. Inclusive, dentre as animações lançadas em 2006, aqui eu vou ressaltar Happy Feet, Carros e temos também A Casa Monstro, eu arrisco dizer que A Era do Gelo 2 é a mais fraquinha de todas, infelizmente. Mas vamos por partes, eu não tô querendo dizer que o filme seja ruim. Para começar, o que mais me incomoda em A Era do Gelo 2, e não é uma coisa de hoje, não é uma coisa porque eu fiquei velho, e sim uma coisa que me incomoda desde pequeno, são as desculpas para que a história possa funcionar, tá? Toda a aventura principal, todo o motivo que leva a essa aventura principal e algumas das subtramas que o filme tem dentro de si, alguns dos motivos para certas decisões, na minha opinião, são muito, mas muito difíceis de engolir. Necessita-se de uma altíssima suspensão da descrença, que eu, desde pequeno, não tenho para aceitar. Do que eu tô falando? Eu tô falando do grande motivo, né, dessa enchente que está prestes a acontecer, do fato deles estarem dentro de uma tigela e essa tigela vai ficar cheia e não tem saída, né? E também do jeito que a Ellie é escrita como personagem, sabe? Esse distúrbio mental que ela tem, vamos dizer assim, esse problema de personalidade, vou chamar assim, sabe? Sobre ela achar que ela é um gambá e não um mamute. Vou falar das duas coisas, começando pelo grande problema inicial. Você pode até engolir e o problema cumpre esse seu propósito narrativo, que é fazer a aventura começar, ser o combustível da trama. Funciona dessa maneira. Porém, é muito difícil de aceitar tudo isso que está acontecendo se você levar em consideração algumas certas regras de geografia, por exemplo, de física, e até regras estabelecidas no primeiro filme da franquia. É uma coisa muito exagerada que é um pouco complexa de aceitar. Se o filme ignorasse completamente a existência do primeiro filme, fosse quase um reboot de A Era do Gelo, seria um pouquinho mais fácil de engolir, porque aí você poderia dissociar as histórias, sabe? Você poderia, vamos fingir que o primeiro nunca aconteceu e esse aqui é um novo começo. Aí você pode aceitar que eles estão presos dentro de uma tigela e que vai encher de água e etc. O problema começa quando você leva em consideração que o filme aceita certos eventos que aconteceram no primeiro filme para fazer alguns arcos na sua história e etc, principalmente envolvendo o personagem Sid. Então o filme, ele aceita a existência do primeiro filme, e ao aceitar a existência do primeiro filme, ele meio que atrapalha a gente a aceitar os problemas propostos nesse filme aqui, e isso me incomoda demais. Então, resumindo, eu não consigo aceitar muito
muito bem essa grande proposta de uma enchente e tudo. O desfecho final também eu acho extremamente absurdo, né? Que é o esquilinho do diabo subindo na parede de gelo, aí ele vai subindo com aquela noz dele lá, aquela porra lá dele lá, e ele racha aquilo lá e a água sai, sabe? Nem fundo tem, é uma coisa muito sem sentido fisicamente, geograficamente. E tá, gente, a gente tá falando de uma animação que já é absurda por si só, mas a minha suspensão da descrença não consegue aceitar tudo isso, né? Eu posso até usar de exemplo outros filmes da franquia, como a Era do Gelo 3 e o 4, que também são exagerados, que tem tramas extremamente exageradas, né? A Era do Gelo 3 eles vão para baixo da Terra e tem dinossauro lá, e no 4 tem a movimentação das placas tectônicas e a Terra se dividindo, né? Os continentes se dividindo e etc. São problemas exagerados também, mas são muito mais fáceis da gente aceitar comparado ao problema proposto aqui. E a gente não pode deixar de falar também dessa proposta da Ellie não saber o que ela é, sabe? A gente entende, o filme explica por que ela é assim, o que aconteceu, tem até uma cena bem bonitinha dela revisitando o passado dela, tá ok, mas é muito absurdo também pra minha suspensão da descrença, e aqui eu reforço, não é de hoje, não é porque eu estou velho, tá? Desde molequinho eu assisti e falava, mas cacete, Ellie, olha pro chão, você é a porra de uma mamute! Tá na cara, animal de teta, olha o tamanho do gambá e olha o seu tamanho, não faz sentido, cara. Isso sou eu criança brigando com ela, tá? Ignora esse surto meu aqui agora. Então, assim, é muito exagerado pra gente aceitar, sabe? Principalmente quando você relaciona com aquele problema extremamente superficial do Manny tendo problemas porque ele vai ser extinto e ele é o último da espécie dele, e aí tem uma certa coisa dele ter saudade da família e tal, e aí ele entra pro Tinder lá do Sid, que quer juntar ele com a Ellie, e é uma coisa assim tão bobinha, né? E pode ser, é aceitável, tá? Vamos ser sinceros, é aceitável, é uma trama aceitável. Tudo o que é proposto pelo filme dá pra se divertir assistindo, tanto que eu me diverti por anos assistindo. Eu gostaria de reforçar aqui que eu amo a Era do Gelo 2. É, assim como o primeiro, uma das animações que eu mais assisti na minha vida. Eu sou apaixonado nesse filme, então dá pra aceitar. Mas não é fácil de aceitar, entendem? Principalmente quando você compara com toda a trama profunda e mais complexa, apesar de simples, do primeiro filme, sabe? O primeiro filme ele desenvolve um personagem, o Manny, muito mais profundo, mais complexo, mais cheio de camadas do que esses probleminhas que a gente tem dele aqui no segundo filme. Então, assim, essa comparação que é um pouco injusta, sabe? A comparação da trama desse filme com o outro, com o primeiro filme da franquia. Isso que faz a gente ter um pouco mais de dificuldade para aceitar o filme. Porém, o filme é extremamente divertido, tá? É um filme extremamente engraçado, todas as piadas funcionam. A inclusão do Crash e do Ed aqui é muito certeira, porque eles chegam como dois alívios cômicos eficazes pra caramba. Todos os momentos que eles estão em cena, eles funcionam, as piadas dele funcionam pra caramba, eles são hilários. Em alguns diálogos deles você tem algumas piadas pra adultos, vamos dizer assim, que são muito legais. Então, assim, o filme ele novamente diverte a criançada, mas ele tem os acenos pros adultos que é muito legal. Tinha muita piada que eu não entendi quando eu era criança e fui assistir o filme agora, eu fui entender depois de velho. E isso é muito legal, sabe? Então o filme ele tem os seus pontos positivos. A aventura não é tão coesa quanto a do primeiro filme, o filme não é tão bem amarradinho, o filme tem algumas barrigas e tem várias cenas sobrando. Existem vários momentos durante o filme que parecem estar ali apenas para encher linguiça, para o filme dar 1h30 de duração. E todas essas cenas, quero reforçar isso, são muito legais, tá? Isso acaba que balanceia as coisas um pouco pro bem. E tem o problema, mas a gente aceita porque as cenas são ótimas, mas são cenas inúteis para a história principal. Do que cenas eu tô falando? Do grande número musical lá, Um Rango Legal, que eu adoro. Um rango legal é o que procuramos 3 vezes ao dia, é o que precisamos. Carne de mamute é meu lanche ideal. Outra cena que eu acho completamente inútil é aquela cena envolvendo as preguicinhas e o Sid, não serve pra porra nenhuma. E aqui eu posso até colocar um adendo. Digamos que o Sid some naquela cena, tá? O Sid some naquela cena, eles acordam, a água tá chegando, o Sid sumiu e isso se torna um problema pro filme, porque pra eles prosseguirem na aventura deles, na jornada deles, eles teriam que salvar o Sid e encontrar o Sid. Ó, seria uma problemática sensacional pra dar um pouco mais de tensão e pra desviar um pouco a trama. Seria extremamente divertido. Mas não, o que o filme faz é o seguinte, o Sid sai, vem as preguicinhas lá, a água chega, eles acordam e o Sid volta
volta, e aí eles continuam. Então assim, é uma cena completamente inútil. Outra coisa que me incomoda pra caramba na relação Manny e Ellie, por exemplo, é que o filme vive enchendo de ceninhas e de brigas simplesmente pra resolver um problema que acabou de ser criado, né? Do que eu tô querendo dizer? Existe aquela cena que é longa, deles pendurados num precipício com um monte de pedra uma em cima da outra, né? E o Manny e a Ellie estão brigados, aí eles têm que se resolver pra conseguir salvar todo mundo, tá? Seria até interessante uma cena como essa, mas qual que é o grande problema dessa cena pra mim? É que esse problema que foi criado entre os dois tinha acabado de ser criado, eles tinham acabado de brigar. Um segundo depois, na próxima cena, eles criam uma cena pra eles se resolverem. Pra quê? Pra na próxima cena eles brigarem de novo. Ou seja, é só pra encher linguiça. Ou você faz um filme deles brigados, se resolvendo durante o filme pra ter um desfecho no final, ou você faz um filme onde eles estão bem se apaixonando durante o filme inteiro, sabe? As duas coisas, essa vai e volta, vai e volta, vai e volta, fica com essa sensação de enchendo linguiça pro filme ficar com 1h30. E isso prova que o filme não é tão bem acertadinho assim, que o filme tem as suas barrigas. Mas, como eu falei, o filme tem seus pontos positivos, aqui eu gostaria de ressaltar mais alguns, que são esse aumento da problemática ao inserir aqueles dois bichões aquáticos. Eu adoro essa ideia, porque só a água chegando já seria um bom combustível para a trama, já seria uma problemática interessante, mas já que eles queriam posicionar vilões, antagonistas, a ideia de posicioná-los junto à água é uma ideia genial para não ficar um filme meio sem rumo, sem foco, sabe? Ah, tem a água, tem o vilão. Não, o vilão, o antagonismo tá na água. Tá? E isso é muito legal, eu gosto disso, serve de uma ameaça maior, então quando existe um problema e eles não conseguem chegar no tal barco, o fato de terem esses bichos aquáticos aí contribui pra gente ficar mais tenso e temer mais pelos personagens, né? Eles poderiam simplesmente nadar se fosse só água, sabe? Então não teria essa tensão toda. O fato de ter os bichos aquáticos lá amplia a tensão e isso, no meu ponto de vista, é positivo. Tecnicamente, o filme é extremamente bem feito, o filme é muito bonito visualmente, nota-se claramente a evolução da técnica, a evolução do 3D do filme, da animação é muito bem feita, o filme é mais colorido, mais vivo, as texturas são mais detalhadas, os pelos, então eu gosto bastante do trabalho gráfico de A Era do Gelo 2 e eu também gosto do design de produção, ele respeita aquilo que tinha sido construído no primeiro filme com novos animais, novos ambientes, todos eles muito criativos, então eu gosto bastante tanto do design de produção do filme quanto do trabalho gráfico, é muito bom, principalmente levando em consideração os filmes da época, tá? O único filme dessa época que tem um trabalho gráfico melhor do que A Era do Gelo 2 é Carros, que foi mencionado no vídeo. Os outros filmes têm um trabalho igual para inferior, então eu gosto bastante do trabalho de animação de A Era do Gelo 2. De maneira geral, A Era do Gelo 2 é um filme frágil. Ele tá fechadinho, sabe? Você percebe que as pontas estão todas conectadas. O problema é que você nota que isso é frágil. Se você assoprar, se você empurrar, isso se quebra e isso acaba trabalhando na coesão e no nosso envolvimento com o filme. Porém, o filme compensa com uma história divertida, personagens carismáticos e extremamente engraçados. O filme é hilário, ele é mais engraçado do que o primeiro e isso acaba fazendo valer a sessão. Eu adoro A Era do Gelo 2, vocês sabem, assim como o primeiro filme, é um dos meus filmes favoritos, então esses pequenos problemas não tiram o meu amor pelo filme. Eu só não poderia ser injusto com vocês aqui e dizer que o filme é perfeito. Não, ele não é. Muito pelo contrário, tá mais perto de ser um filme fraco do que de ser um grande filme. Mas ainda assim é um grande sucesso e eu adoro. Por isso tudo que eu falei para A Era do Gelo 2 eu dou uma nota 5. E agora eu quero saber a sua opinião. Você gosta do filme ou você não gosta? Concorda comigo? Discorda? Acha o filme perfeito e eu que tô errado? Bom, deixe suas opiniões aqui nos comentários. Tá tudo certo a gente discordar. Essa aqui é só a minha opinião e eu ficaria muito feliz em ler a opinião de vocês. Lembrando que eu prometo responder todos os comentários mais relevantes, beleza? Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Como eu tô falando, vai ter maratona de A Era do Gelo até chegar o filme novo, então se você tiver inscrito com o sininho ativado, vai receber notificação das próximas críticas de A Era do Gelo quando elas chegarem ao canal, beleza? Não se esquece de deixar o like, que ajuda pra caramba ao canal a divulgar esse vídeo para mais pessoas e ao canal a continuar a crescer, beleza? Me siga nas outras redes sociais, por lá tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado desse que eu faço por aqui. E é isso. Muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!